Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse esfumadinho clássico, né, esfumado em C, para pálpebras pequenas, pálpebras mais gordinhas, e eu espero muito que vocês gostem, então já vão dando like aí nesse vídeo, comentando, compartilhando aí com as suas amigas, seus amigos, para me ajudar no crescimento do canal. Então vamos ao vídeo. Eu comecei preenchendo as sobrancelhas dela com o corretivo da Sueli Makeup na cor 16. Ele tem um fundo mais acinzentado e eu gosto bastante, ele rende muito, gente, tem um preço super acessível e eu gosto muito desse corretivo para preencher sobrancelhas. O pincel que eu tô usando é o pincel da MAC, ele é um pincelzinho chanfrado e eu consigo bastante precisão com ele. Então eu vim fazendo um traço por toda a extensão das sobrancelhas dela. Depois eu venho preenchendo bem a cauda. Percebam que eu intensifico bastante a cauda da sobrancelha, porque eu gosto do início dela bem esfumadinho. Agora eu pego um pouquinho só de produto, quase nada, e venho fazendo a parte superior da sobrancelha dela. Venho fazendo todo o contorno, sempre com a mão bem leve, né, para não marcar, para não sair fora do contorno. E agora, com o que sobra no pincel, só o restinho mesmo de produto, eu venho e faço movimentos de vai e vem no início da sobrancelha, para deixar esse início bem esfumadinho, nada marcado. Agora eu vou usar essa máscara para sobrancelhas da NYX na cor Blonde, que é a mais clarinha. Eu venho e aplico bem no início da sobrancelha, depois eu venho com essa mais escura e aplico da metade para o final da sobrancelha para criar esse efeito em degradê. Agora eu vou usar o corretivo, esse é da Kryolan, o D1W, e eu venho fazendo todo o recorte da sobrancelha dela, demarcando toda essa sobrancelha, e depois eu preencho toda a pálpebra fixa e também toda a pálpebra móvel dela. Esse pincel que eu estou usando é o pincel da Ico, e ele é muito bom, ele dá bastante precisão e ele é bem firminho, então eu gosto muito desse pincel. Eu puxo a sobrancelha dela para cima e aí eu venho, como ele é bem firminho, eu venho e faço o recorte ali, fica perfeito. Agora eu vim com um pincel, esse é de cerdas sintéticas. Eu venho retirando todo o excesso de corretivo da pálpebra dela e no cantinho interno e no externo eu dou leves varridinhas para tirar a marcação, para deixar mais esfumadinho. Agora eu venho com o pó, o mesmo que eu usei na pele dela, que é o P20 da Ruby Rose, e selo o cantinho externo. Ó, percebam que a gente já vai tirando aquela marca feia que tava ali, né? Então, esses detalhes são bem importantes. Agora eu vou usar essa paletinha da Atelier Paris. Com o pincelzinho de aplicação de sombra eu venho e deposito essa cor mais clarinha da paleta bem no cantinho interno e vou levando em direção ao centro da pálpebra. Venho pigmentando bem, eu venho agora selando, porque aqui onde eu já tô selando, depois as sombras não vão pigmentar mais, né? Porque já tô selando ali o corretivo, então já vai ficar sequinho e depois as outras cores não vão pigmentar. Isso tudo que eu tô fazendo, gente, é proposital e vocês vão entender. Tudo isso faz parte da técnica que nós estamos fazendo hoje. Agora eu vou usar o pigmento Vanilla da MAC. Vou borrifar um pouquinho de Fix da Ana Paula Marçal, vou fazer uma laminha com esse pigmento. E depois eu venho depositando bem no centro da pálpebra. Se a sua cliente tiver as sobrancelhas mais afastadas, ou os olhos mais afastados, eu não indico fazer essa técnica, porque ela vai dar a impressão de que os olhos são ainda mais afastados. Então, esse cantinho interno, clarinho, ele fica muito bom para quem tem assim, ó, os olhos mais juntos e as sobrancelhas mais juntas. Agora eu venho com a laminha e vou depositando, dando batidinhas bem no centro da pálpebra. Não leva até o cantinho interno e nem até o cantinho externo. É bem no centro. Agora eu venho com o pincel, esse é da Sigma, vou depositar a cola da NYX, venho já dando batidinhas, espalhando bem essa cola. Eu limpo bem o pincel e aí eu pego o Reflects Gold da MAC com ele mesmo e venho dando leves batidinhas e vou depositando esse Reflects em cima do pigmento que a gente já havia aplicado anteriormente. Então, com a mão bem levinha, venho depositando. Olha que lindo, gente, que fica
é esse reflex, né, em cima do pigmento. No vídeo não capta, né, o brilho, como está realmente ao vivo lá da iMakeup. Eu vou vir esfumando esse blush, é o Harmony da MAC. Eu encaixo o pincel bem no finalzinho dos cílios dela e vou levando em direção à sobrancelha. Percebam que onde a gente já selou com a sombra clara, a sombra não pigmenta tanto. E assim a gente consegue criar o efeito que a gente quer, que é um cantinho externo mais escuro. E quando chega ali no alto das sobrancelhas, a cor já não tá mais tão intensa. Agora eu peguei a sombra, a Swiss Chocolate da MAC, e venho esfumando o côncavo dela. Vocês perceberam que ela tem uma pálpebra gordinha, então ela não tem o côncavo definido, mas a gente vai criar um côncavo aqui, agora com essa sombra mais escura, que é a Swiss Chocolate. Percebam que onde eu não havia selado com a sombra clara, a cor intensifica muito mais, porque ela tem mais aderência ali. Onde a gente já selou com a sombra clara, né, e o pigmento, a sombra já chega com a intensidade mais fraquinha, né? Ela não pigmenta tanto. E é exatamente esse o efeito que eu quero criar aqui na pálpebra dela. Um cantinho mais esfumado, mais escuro. E próximo à sobrancelha eu quero que fique mais não tão intenso. Agora eu voltei com o pincel 141 da iMakeup e venho esfumando as bordinhas da sombra. Agora eu vou pegar essa sombra que o nome dela é Sketch. Ela é diferente do blush Sketch, ela tem uns brilhinhos e ela não é tão intensa quanto o blush. Agora eu venho com esse pincelzinho 017 da Ico e venho bem no cantinho externo dela, depositando essa sombra e vou levando um pouquinho dela para a raiz dos cílios. E agora percebam que eu tô fazendo um Czinho. Eu tô unindo com a parte superior, só que eu não levo lá até rente às sobrancelhas, mas eu termino a perninha do C ali, ó, nos cílios dela. Vocês conseguem perceber que eu fiz um Czinho? Dá pra perceber, né? Então, essa técnica, ela fica perfeita para pálpebras pequenas e para olhos assim, com a pálpebra mais gordinha, porque a gente consegue criar um côncavo. Então, dá um efeito muito bonito. E essa técnica, ela funciona muito para vários formatos de olhos. É uma técnica assim que depois que aprende, você faz ela muito rápido para atendimento. É maravilhosa, é uma das técnicas que eu mais faço, porque ela se adapta aí para vários formatos de olhos. E agora eu resolvi fazer também um delineado gatinho. Eu peguei o delineador em gel da Inglot para fazer o gatinho. Por isso eu não fiquei ali muito tempo esfumando esse cantinho, que ele ficou ali ó, meio manchadinho, porque eu vou vir com o delineado gatinho e era perca de tempo eu ficar ali muito tempo esfumando. Então eu já parti logo pro delineado gatinho. Fiz um traço saindo do encontro da linha d'água superior e inferior, levando em direção à sobrancelha. Depois eu volto com esse traço e já vou levando ali rente aos cílios superiores dela. Depois eu venho lá do cantinho interno e encontro o meu traço. Agora eu dou uma puxadinha na pálpebra dela, sempre no meio da pálpebra, nunca na lateral para não deformar esse olho. E aí eu tenho mais espaço para preencher o corpo do meu delineado. Sempre com o pincel bem carregado de produto, você vem e dá o acabamento no gatinho. Nunca venha com o pincel sem produto e tente ficar consertando, porque às vezes pode ser que você estrague e não conserte. Olha só como ficou lindo o nosso delineado gatinho. Ficou perfeito. Eu fiz ele mais fininho, né? Porque a pálpebra dela é uma pálpebra pequena. Então, eu não posso fazer um delineado muito grosso. Se eu fizer ele muito grosso, ele vai dobrar ali onde ela tem aquele gordinho na pálpebra. E ele vai ficar quebradinho. Então, eu tive que fazer o delineado bem fininho. Se a pálpebra da sua cliente for ainda mais gordinha que a dela, aí eu já indico a fazer o delineado gráfico e não o gatinho normal. Agora eu colei os cílios postiços nela, eu tô usando o G800, aquele da cartelinha, e a cola que eu tô usando é da Yenvy, aquela 48 horas. Eu amo essa cola, ela é muito boa e também tem um preço assim super acessível. Gente, esses cílios, o G800, eu uso muito em cliente,
porque ele é bem cheio, ele dá um efeito mais dramático, assim, nos olhos. Mas como vocês viram, apesar dela ter a pálpebra pequena e pálpebra gordinha, esses cílios ele valorizou muito o formato de olhos dela. Então é bem importante na hora de você escolher os cílios, você analisar o olho da sua cliente e ver o qual que vai realmente realçar. Às vezes ela tem uma pálpebra muito pequena, você coloca um cílio muito grande e acaba escondendo toda a sombra que você fez, né? Então não é legal. Então sempre optar por um cílio aí que se adapte melhor ao formato de olhos dela. Vou usar esse batom vermelho, que é o batom da Bruna Tavares, né? O Bruna, com o pincel 64 da Ico. Eu apliquei no centro dos lábios dela, tanto inferior quanto superior. Agora eu venho, encaixo na lateral e levo para o centro. Faço isso dos dois lados, essa é a forma mais fácil que eu encontrei para aplicar batom. Agora encaixei o pincel lá no cantinho e subo. Encaixei o pincel no cantinho e subo. Vou fazer a mesma coisa na parte inferior, encaixei o pincel e desço. Depois do batom aplicado, eu venho só corrigindo. Olha só, venho só corrigindo as laterais, deito o pincel e venho descendo com a mão bem firme. Dessa forma é muito fácil. Se você ainda não tem, assim, muita facilidade em aplicar um batom vermelho, eu te indico a fazer o contorno do lábio com um lápis, no caso aí um lápis vermelho, né? Faz todo o contorno do lábio dela e depois vem aplicando o batom. Dessa forma você não erra e você ganha agilidade no seu atendimento. Agora eu voltei com a sombra Sketch da MAC, com o meu pincelzinho 907 da Macrylan. Nesse ângulo que eu tô filmando aí, dá a impressão que eu vou furar o olho dela, né? Mas é o ângulo mesmo que fica muito ruim. Mas eu já vou voltar com o ângulo normal que vocês me pediram, tá bom, meus amores? Agora eu vou pegar a sombra, a Swiss Chocolate da MAC, a mesma que a gente usou no côncavo. E vou esfumar as bordinhas da Sketch. Agora eu vou aplicar máscara nos cílios dela, eu dou uma levantadinha com o meu dedinho ali, ó, para eu ter espaço. E aí eu venho aplicando nos cílios naturais dela e unindo aos cílios postiços, tomando cuidado para não encher de máscara os cílios postiços, as pontinhas, para ele não perder o efeito, aquela leveza que ele tem, né? Apliquei também nos cílios inferiores. E agora eu vou usar o delineador da Inglot na cor bege. E eu venho aplicando ele em toda a linha d'água dela, com um pincelzinho bem de precisão. Agora, para dar acabamento no delineado, eu venho com o delineador líquido da Sephora e vou aplicar bem na raiz dos cílios para tirar aquele brilho, né, que tem dos cílios, só para deixar bem fosquinho. E a nossa maquiagem ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma forma diferente de fazer o clássico. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o joinha, se inscrever no canal, compartilhar, deixar o comentário de vocês, que é muito importante para mim. Um super beijo e até os próximos vídeos.